Olá, pessoal. Prosseguindo com a nossa temática sobre a improbidade administrativa. Estamos aqui, professor Caio e doutora Priscila do Amaral, e nós vamos mencionar o artigo 9º, já com a redação da nova lei, a que alterou a 8429. Nós vamos falar sobre o enriquecimento ilícito. Vamos lá. Só um instante, por gentileza. Olha o que diz. Constitui ato de improbidade administrativa, importando em enriquecimento ilícito, ao ferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no artigo 1º dessa lei. Essa redação foi dada pela Lei 14.230 de 2021. Ponto importante: mediante a prática de ato doloso. Não existe enriquecimento ilícito culposo. Talvez vocês vão imaginar exemplos aí, mas a lei não vai chamar isso de improbidade. Doutora Priscila, pode falar para a gente? E também ressaltar ali naquele caput que o doutor Caio trouxe a respeito dos cargos, né, no exercício do cargo. Lembrar que aquele estagiário ou aquele voluntário que trabalha na administração e que pratica um ato doloso também pode ser considerado ato de improbidade administrativa. Doutor, quero trazer um tópico, como eu fiz para decorar alguns tópicos da lei, né? Que era a questão de receber vantagem econômica. Era algo que na minha mente, para quem faz concurso ou fez concurso para passar, eu acredito que o doutor também tenha feito isso, como eu vou decorar os atos de improbidade administrativa que causam enriquecimento ilícito, né? Então, era aquela questão, receber vantagem econômica. Nós vamos passar a redação, né, doutor, de cada um dos incisos do artigo 9º, e vocês vão perceber que a grande maioria tem alguma vantagem econômica no enriquecimento ilícito. Lembra sempre de fazer o link, né? Aquela ponte com o dolo. Então, eu tenho uma vantagem econômica na grande maioria dos incisos de enriquecimento ilícito, mas também eu tenho o dolo, né? Lembrar sempre do dolo. Porque às vezes acontece em algumas situações que não há dolo, né? E daí tem a vantagem, mas não há o dolo. No caso agora da lei, com essa nova redação do ano passado. Mas vamos lá. O primeiro inciso, ele fala que receber para si ou para outro é dinheiro, bem imóvel ou qualquer outra vantagem econômica. Olha aí, ó, eu falei que havia uma vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. Lembrar, então, que fala sobre dinheiro, fala sobre a comissão, percentagem. Eu não sei se o doutor Caio quer trazer algum exemplo a respeito disso, mas a gente lembra, né, que não tem nenhuma ação ainda concreta, que hoje nós estamos no dia 8, nós estamos no mês de janeiro de 2021, né? Então, pode acontecer da lei ser modificada eventualmente mais para frente. Claro que nós vamos atualizar ela no futuro, se for necessário, mas hoje não recordo se tem alguma ação em andamento referente aos atos dolosos, né? Porque a lei é muito nova. Neste caso, não, mas a gente sabe que existe esse tipo de prática. Apenas a lei era outra na época, mas a gente se lembra aí de pessoas ganhando carros de luxo em contratos favorecidos junto à Petrobras. A gente se lembra de casos que a história registrou, de governadores ganhando relógios, ganhando joias, enfim. Então, a vantagem econômica, como muito bem disse a doutora, não é só o dinheiro em si. Pode ser bens de modo geral, bem como uma vantagem direta ou indireta. Só dar um exemplo que não é bem esse caso que a gente está vendo, mas existe a questão da pessoa pedir vantagem para outrem. Olha que interessante essa palavra aí, ó, outrem, para quem não é do mundo jurídico, talvez não tenha costume com ela.
Mas veja ali, receber para si ou para outrem. Outrem quer dizer outra pessoa. Então, você às vezes não está pegando nada para você, mas você está vendo ali que o prefeito pediu para o empresário dar um padrão de luz para aquele morador que está precisando de um padrão de luz. Olha, a vantagem não foi para ele, mas foi para outra pessoa. Então, isso no seu dia a dia aí pode estar bem próximo da sua realidade. Lembra disso, não é só quando o prefeito recebe a maleta preta de dinheiro, não. Doutora Priscila, podemos passar para o próximo? Quer comentar mais alguma coisa? Não, podemos sim. Então, pessoal, o segundo inciso diz o seguinte: perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades referidas por preço superior ao valor de mercado. Ou seja, o prefeito vai locar aí, a prefeitura, né? Vai locar um bem móvel ou imóvel. Por exemplo, vai alugar uma casa para ser um CRAS. E o valor de mercado é R$ 600 por mês o aluguel. Mas o prefeito está pagando R$ 3.000 e leva alguma vantagem por estar pagando mais. Doutora Priscila, quer fazer algum comentário? Exatamente, quero. Tem alguns outros casos também, né, que concessão de bem público para a empresa se instalar no município e daqui a pouco tem uma vantagem econômica para o prefeito ou para algum agente público ou algum servidor público, que a gente sabe, né, que pode ser sujeito passivo da ação de improbidade administrativa, e ele não segue a lei quando ela faz, e eu sempre falo isso para os vereadores, né? Tomar muito cuidado ao aprovar as leis para que elas não sejam um ato e que cause um benefício. Claro que a gente não vai falar aqui sobre responsabilidade dos vereadores da aprovação das leis, né? Mas nesse ato de improbidade administrativa também pode ter, nesses casos de concessão de bem imóvel, por exemplo. Sim, doutora, muito bem mencionado. Não é bem o caso do tópico, o exemplo que eu vou dar aqui, mas a gente sabe de vereadores que falam que só vão aprovar se eles puderem indicar determinada quantidade de funcionários para trabalhar nesse tipo de empresa. Então, pessoal, vamos ficar atentos aí, a fiscalização tem que ser grande. Vocês que estão conosco aqui no nosso curso já vão receber vários modelos de requerimentos, e um deles é justamente nesse sentido, de procurar saber quais são os imóveis, quais são os veículos, quais são os bens locados pela prefeitura e da sua cidade e quanto se paga. Você sabe quais são? Com certeza ninguém te contou, você vai ter que procurar saber. E quanto que se está pagando? Eu sei de muitos casos que um determinado apoiador de um prefeito, durante a campanha, vai lá voluntariamente e depois o prefeito loca o carro desse apoiador por um valor absurdamente alto. Vou dar um exemplo, eu sei de casos de veículos aí que valem R$ 8.000, R$ 9.000 preço de mercado, sendo locados por R$ 4.500 por mês. Então, a gente sabe de situações muito ruins aí, a justiça está apurando, e é o seguinte, e pode ter aí uma vantagem econômica por trás. A pessoa está alocando o veículo dela, muitas vezes para ficar parado, já tem vários princípios sendo violados aí, por um valor acima do preço de mercado, mas porque depois o prefeito, algum secretário, alguém recebe por fora uma diferença por ter viabilizado uma contratação nesses termos. Então, fiscalizem, não é fácil, mas tem muita coisa para fiscalizar. Podemos partir para o próximo, doutora? Podemos. Sua vez. Perceber vantagem econômica, olha aí a vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação. Alienação é venda. Permuta, trocar, né? Ou locação de bem público ou fornecimento de serviço por ente estatal por preço inferior ao valor do mercado. Né? Estou locando para um valor menor. Doutor, quer trazer algum exemplo? Sim, temos exemplos muito tristes. Já fiquei sabendo de um caso que, vamos só traduzir igual a senhora fez aí muito bem, esse é um caso que a prefeitura tem alguma coisa e ela vai passar para frente por um preço menor do que vale. Ou ela vai alugar, ou ela vai trocar, ou ela vai vender, né? Como muito bem disse a doutora, vai fazer um leilão,
por um valor menor do que vale. E um caso que eu fiquei sabendo é o seguinte: uma prefeitura tinha uma retroescavadeira, cujo valor era superior a R$ 700.000, mas que, devido a um funcionário não preparado para operá-la, estragou a caixa de marcha, não havia quem soubesse consertar na região, a prefeitura fez um leilão por um valor muito baixo, R$ 400.000. O veículo novo custava 700, a caixa estragou, mas certamente não ficaria mais do que 30, R$ 40.000 para arrumar, mas leiloou por 400 mil. Fiquei sabendo que a pessoa que arrematou consertou e passou a alocar para a prefeitura essa máquina. Ou seja, a prefeitura tinha, custava só o salário do operador para manter o diesel, e agora ela está alugando a mesma máquina que agora está na mão de um terceiro. São vários problemas, nunca eles estão sozinhos, estão sempre acompanhados de uma impregnação de más intenções, mas esse foi um caso que eu contei. É possível encontrar muitos outros aí, quando a prefeitura vai leiloar um veículo, ela divulga mal divulgado. Inclusive, vou dar um caso rapidinho para vocês aqui, ó. Existem situações que a prefeitura faz leilão de imóveis e não dá devida divulgação. Um exemplo é quando a prefeitura ela adquiriu, não bem a prefeitura, né, o município adquiriu um lote, um terreno, um imóvel a título de dação em pagamento. Como assim? Alguém devia à prefeitura, não tinha o dinheiro para poder fazer o pagamento em espécie, em dinheiro, mas devido a alguns ajustes judicialmente ela paga isso com o terreno. Disse que foi uma dação em pagamento. E esse imóvel, ele, para ser leiloado, não passa pela Câmara, pelo menos na maior parte dos estados. Pelo menos o que eu tenho notícias é que não passa pela Câmara. Um projeto que eu fiz e que virou lei foi justamente obrigar que qualquer leilão que vá ser feito, independente da origem, se é dação em pagamento ou se foi uma área institucional, não independente da origem, sempre deverá ser publicado no Diário Oficial do município. Assim, a gente consegue reduzir o risco de haver cambalachos, acordos, ajustes, coisas da corrupção, né? E Doutor? garantir a publicidade, né, doutor? Sim, garantir a Porque publicidade. é o que mais acontece, eu acho, Sim. na publicidade, na administração pública, é a ausência da publicidade. E esse projeto que eu mencionei, nós temos ele aqui no nosso acervo. Vocês que já assinam aí a nossa plataforma, é só ir na parte de projetos de lei que você vai encontrar na parte de transparência. Vamos para o próximo, doutora? Está comigo agora? Pode sim. Pode ser. Tá ótimo. Utilizar em obra ou serviço particular qualquer bem móvel de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades do artigo 1º, bem como o trabalho dos servidores, de empregados ou de terceiros contratados por essas entidades. Esse eu acredito que acontece bastante, né? Servidor público do cargo de serviços gerais, por exemplo. Dá uma limpada lá na entrada da minha casa. O carro usado pelo prefeito ou pelo presidente da Câmara em serviço particular. São várias situações nesse ponto. O trator da prefeitura dá uma limpada no terreno, né, igual a senhora estava mencionando. Gente, isso aí acontece muito o tempo todo. É caso, inclusive, de cassação. Não basta que vocês leiam a lei de improbidade, também procurem estudar o Decreto-Lei 201 de 1967. Vamos para o próximo, doutora? Uhum. Quinto, nós estamos falando apenas de enriquecimento ilícito, viu, gente? Ainda tem mais outros assuntos ainda. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, veja bem, para tolerar a exploração ou prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem. Olha que interessante. Um prefeito, uma prefeita, um governador, por que não, né, gente? A gente está falando para os poderes legislativos aqui de modo geral, mas focando no municipal, mas lembrando que isso aqui também se aplica ao Estado, à União, ao Distrito Federal. E aqui é o caso que o agente público ele recebe um dinheiro para ele não
às vezes, fazer o trabalho dele. Ele finge que não está vendo ali um jogo de baralho valendo dinheiro, uma rinha de galo, um desvio, contrabando, o que quer que seja. Então, isso também é um caso de improbidade. E olha que interessante, aceitar a promessa da vantagem. Neste exemplo, ainda que ele não tenha recebido efetivamente um dinheiro por ter feito isso, ou uma vantagem econômica, né, de qualquer natureza, só de ele ter aceitado a promessa, já está colocando ele em maus lençóis. Doutor, algum comentário sobre esse que podemos passar? Eu ia buscar no Código de Processo, no Código Penal tem uma relação essa de deixar de fazer algo, né? Deixar de... Eu vou buscar a informação e eu trago depois. Pode ser, doutor, para a gente continuar e não ficar tão longo. Vamos lá, vamos avançar para o próximo, enquanto a senhora complementa. Sexto, receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre qualquer dado técnico que envolva obras públicas ou qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica de mercadorias ou bens fornecidos a qualquer das entidades referidas no artigo 1º. Então, aqui a gente pode encontrar os casos que o servidor da prefeitura emite um atestado de capacidade técnica falsa, ou um caso que o servidor declara que uma empresa de engenharia construiu X metros de canaleta e, na verdade, ela construiu menos, ou fala que entregou tantos quilos de carne de frango e, na verdade, entregou menos. Doutora, está com a senhora a palavra. Então, eu ia fazer aquele link, né? Nós estamos falando da lei de improbidade administrativa, e essa lei de improbidade administrativa, ela não exclui outras infrações como aquelas estabelecidas no Código Penal, doutor. Era esse link que eu gostaria de fazer, porque às vezes o conhecimento, as pessoas falam, ou mesmo os agentes públicos, servidores públicos, vereadores, enfim, no modo geral, pensa que somente a lei de improbidade administrativa, mas não. Lá no Código Penal, nós temos vários crimes contra a administração pública, e muitas vezes palavras que estão aqui no ato de improbidade administrativa estão também aqui no Código Penal, que podem trazer uma outra condenação agregada, né? Além da improbidade administrativa. Mas era só um parâmetro para dizer para eles que não é só essa lei, que existem outras leis também, que no caso ali de tolerar, pode ser daqui a pouco uma prevaricação no Código Penal, né? Que ele fala que deixar de praticar ato, né? Deixar de fiscalizar, outras penas que estão previstas no Código Penal também podem incorrer o administrador. E como muito bem disse a senhora, não é apenas na esfera administrativa também, as penalidades podem ocorrer na esfera civil, criminal. Não basta ele se livrar de uma acusação, se ele fizer algo errado. E podem ser cumuladas, uma não exclui a outra. E ainda que ele tenha sido, vamos dizer assim, perdoado em uma delas, não quer dizer que em outra ele deixará de ser condenado. Pode ser absolvido em uma, e isso não quer dizer que vai ser absolvido em todas. Doutora, vamos encerrar esse bloco agora e vamos continuar no próximo? Pode ser assim? Vamos lá, pode ser. Então, pessoal, continue conosco.